Seja bem-vindo! Está começando mais um Mentoráveis, um lugar de gente interessada e interessante. Eu sou o Robson e hoje eu vou receber aqui um convidado ilustre, né? Que é difícil eu me parar por esse paizão aqui, ele sempre está correndo por aí. né? Hoje eu vou falar com o Cícero Barreto. O Cícero ele é Head de Marketing Nacional do Grupo Mint e ultramaratonista. Essa é uma história bem bacana que a gente vai falar muito agora, daqui a pouquinho. Já com mais de 20 provas concluídas. Seja bem-vindo, meu querido. Prazer te conhecer, te ter aqui e te conhecer pessoalmente agora. Obrigado, Rob. Obrigado, é um prazer estar aqui no Mentoráveis e fazer parte dessa história tão bonita, levando inspiração, levando histórias, compartilhando emoções com o teu público e todo mundo que nos vê. Cara, a gente fala sempre que o mentorável é essa coisa de a gente levar uma pílula de mentoria, de sabedoria, de inspiração, de motivação toda semana para quem nos ouve, para quem nos assiste, para quem começa a nos acompanhar. E acho que a tua história aí vai ter muito, muito, muito disso e não tenho dúvida nenhuma, pelo pouquinho que a gente já conversou. Acho que tem total sinergia com o que a gente acredita, com o que a gente entrega sobre empreendedorismo, sobre o que é empreender e tudo mais. Mas antes disso, eu preciso fazer um chamamento aqui para quem está nos assistindo, né? Cara, tá vendo o Mentoráveis? Não perde tempo, vai ali, clica no sininho, se inscreve no nosso canal, começa a seguir a gente, compartilha, porque não é todo dia que a gente consegue pegar um tempinho do Cição aí para ouvir um pouco desse fera falando. E todo mundo que passa por nossa mesa, porque, modéstia à parte, só vem gente demais aqui, a galera é muito boa. Segue a gente nas redes sociais, compartilha o nosso YouTube aí para o pessoal também conseguir ter essa pílula no seu dia a dia, conseguir se inspirar e levar a inspiração para o outro. Não deixa de fazer isso. Mais de 90% das pessoas que nos assistem, por incrível que pareça, ainda não tiveram coragem de dar lá o sininho. Não, são preguiçosos, né? Tem uma grande oportunidade aí, né? Procrastinadores. Só clicar no sininho ali e acompanhar todos os convidados que aqui já passaram e novos que chegarão, com certeza. Muitos, mas toda semana tem um diferente, um especial cada vez mais especial, né? E os especiais sempre vão voltando e eu tenho certeza que a gente vai falar muitos mais vezes. Porque isso é importante pra gente também, Sem né? dúvida. A gente precisa fazer com que o canal cresça, não só de conteúdo, mas também mostrar para as pessoas o que a gente está fazendo é importante e muito legal. Então, pô, vai lá, segue a gente, compartilha, dá o sininho que sempre vai aparecer toda semana ali o que a gente está fazendo, o que está aparecendo. É legal. Tem muita coisa bacana acontecendo por aqui, muita coisa nova que vai vir pela frente. A gente falou aí, tá há pouco tempo com isso aqui, mas é tão bacana o que a gente tem feito, que as pessoas que têm nos visitado, os nossos convidados, têm sentido essa nossa energia e tem aparecido muitas outras oportunidades que em breve aí a gente já vai conseguir ver mais de perto. Mas vamos voltar para o nosso papo aqui. Cissão, queria que tu começasse contando para a gente. A gente fala de sucesso, fala de mentoria, fala de empreendedorismo, mas por trás de todo empreendedor tem uma pessoa, tem uma família, tem alguém, né, que começou em algum lugar, que veio de alguma situação na sua vida. Tu falou que começou bem cedinho. Rob, eu comecei muito cedo, né? Eu sou filho de nordestinos, com muito orgulho. Eu tenho 49 anos hoje, né? Pai de duas lindas meninas, a Valentina Também é um menino, e né, a Cissão? Rebeca. Sou um menino. É um menino. Sou um menino. Casado. Nasci quase que por acaso numa cidadezinha chamada Três Lagoas. Muita gente confunde Três Lagoas com uma cidade mineira de Sete Lagoas, mas não é não. Fica ali na Quente, Mato Grosso do Sul. Quase que divisa ali com São Paulo. Eu conheço ali, eu vou muito para Andradina. Exato. Pertinho ali. Pertinho, né? Morei alguns anos em São José dos Pinhais, pertinho de Curitiba. E ainda garoto, com 8, 9 anos, eu, junto com a minha família, me mudei aqui para a cidade dormitório, conhecido como Carapicuíba, Caracacite. Caracacite. E ali fui desbravando a minha adolescência. Como garoto, como um jovem, sempre tive aquela ansiedade de querer conquistar as coisas. E meus pais não tinham condições. E falei para minha mãe e para meu pai à época, falei, já que vocês não têm condições, eu vou começar a trabalhar.
Preciso fazer o meu. Preciso fazer o meu. E ali com 11 anos, Isso é muito legal. 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa banca de jornal que meu pai tinha. E daí foi uma jornada louca, porque eu trabalhava num período que não concorresse com a escola, que a premissa básica que minha mãe e meu pai Sim. me passavam era que tinha que estudar. E realmente eu sempre fui um bom estudante, sempre gostei de estudar. E o trabalho vinha junto, né? Vinha a galope. E com poucos, os anos foram passando, e na medida que eu precisava, enfim, querer alcançar novos degraus, logo, logo eu me vi trabalhando numa padaria do lado da banca que meu pai tinha, mas durou pouco essa jornada. Quando minha mãe me viu perto da meia-noite lavando o chão da padaria, acho que o instinto maternal de proteção falou assim: não, meu Tá filho errado. aqui não vai, tem alguma coisa errada aqui, não vai ser pro meu filho. E ali eu insisti para ela, falei: mãe, eu preciso trabalhar, porque eu quero ter minhas coisas. E ali perto eu já de atingir uma idade que podia ter uma carteira assinada. Lá fui eu pegar um ônibus da Coab para Pinheiros, ali ainda com a roupa mal machucada e tudo mais. Minha mãe veio contar isso para mim anos depois, até quando eu decidi escrever meu livro. E ela disse para mim, choro, que quando eu peguei o ônibus, ela caiu em lágrimas porque não podia dar uma condição melhor para minha época. Óbvio que, graças a Deus, nunca faltou nada na nossa mesa, mas sempre foi um trabalho muito extenuante com meus pais, dar toda a segurança para mim e para o meu irmão, né, o caçula da Sim. casa, o César. E quando eu voltei com o emprego conquistado, era só felicidade. Então, essa jornada, ainda garoto, né, de conquistar um trabalho, ter uma família que me desse apoio, os estudos e o acontecimento do esporte na minha vida, em especial o voleibol, serviu para mim de vetores importantes na minha vida, para moldar o meu caráter, moldar a minha personalidade. E o que foi mais legal, Rob, foi que durante essa jornada no mundo do voleibol, de lá eu perpetuei as minhas melhores amizades, que duram até hoje. Então, assim, hoje a gente tem uma amizade que basta um olhar para o olho do outro, saber o que um está querendo, o que um tá produzindo de energia positiva em relação ao outro. Só gente interessante, elegante e sincera. Senso de respeito, Sim. senso de união, trabalho, planejamento, dedicação. Então, assim, e o lado legal de tudo isso é que nos ajudou a ficar longe dos perigos que a adolescência às vezes passa perto, né? Isso- Ainda mais morando numa cidade dormitório. Isso aí é muito legal de se falar, assim, porque, cara, não é toda periferia, só porque o cara é da periferia, o cara é marginal, não tem De isso. jeito nenhum. Muito pelo contrário, né? Realmente o que faz as coisas acontecer são as escolhas. Sem dúvida. Então, essa oportunidade, como você falou, que teve de ter uma família perto, né? Então, qual é a importância da família nisso? Sem Né? dúvida. Que, cara, não é a humildade tá ali, mas o saber vencer, o querer vencer, vem desde pequeno realmente, né? Hoje a gente vê aí, pô, rapaziada não querendo fazer nada, tipo, não posso trabalhar, porque, cara, se você quer, você tem que... Então, tipo, como é que é poder... Fala um pouquinho sobre isso, sobre ter essa estrutura familiar, sobre a importância de ter essa coisa, esses valores, Você assim. sabe, Rob, é o seguinte, eu tenho uma frase que eu carrego comigo. Seja protagonista do seu sonho. Eu, desde garoto, eu queria ser alguém. Eu sempre sonhei em trabalhar de terno e gravata. Hoje nem se usa mais. Uhum. Mas era um sonho que eu sempre tive, que eu sempre carreguei. De ser alguém, de mostrar para mim mesmo que eu tinha capacidade de brilhar frente a todas as adversidades que, enfim, surgiam todos os dias. Era o trem lotado, era o ônibus que atrasava, é um dia que São Paulo para e você fica 3 horas no trânsito, dependendo de transporte público. É a dedicação que você precisa estudar muitas vezes quando você está pegando um transporte público, seja outras tantas que você encontra. É o dinheiro que é contadinho para você poder realizar as coisas. Então, aquela questão de você poder traçar um planejamento e, principalmente, saber executar e comemorar as pequenas vitórias
fazem com que você tenha uma plena sensação que você está avançando no seu propósito, naquilo que você almeja. Então, durante muitos anos, e até hoje isso é muito comum na minha vida, eu procuro sempre conversar com as pessoas experientes. Isso não quer dizer que são pessoas com mais idade do que eu, muito pelo contrário, tem muita gente mais experiente com menos idade, e você consegue transformar dessas novas ideias, dessas boas conversas, em planos para a sua vida, né? Então, isso para mim foi primordial. Eu lembro muito bem dos meus primeiros anos de trabalho, eu conversava com os meus líderes, conversava com os meus pares e dizia o seguinte: putz, cara, eu quero subir mais um degrau. O que eu preciso fazer? Putz, eu preciso fazer uma graduação X, eu preciso fazer um curso Y, eu preciso fazer uma pós-graduação Z. E isso fez com que eu, ano a ano, às vezes até semestre a semestre, passasse a escrever isso. Às vezes eu colava na parede do quarto lá da casa dos meus pais e procurava dar acabativa para cada iniciativa que eu tinha. E não largava o osso enquanto eu não terminava. Por que disto? Porque eu tinha um sonho, eu queria um quarto com janela. E eu dividi um quarto com meu irmão sem janela. Simples assim. Mas são coisas lúdicas e importantes que vão fazendo com que você sonhe. Mas só sonhar sem você ser protagonista, você vira passageiro da agonia. Você fala assim, cara, eu nunca vou alcançar. Mas também você não faz nada para poder alcançar. Então, isso para mim foi muito, muito forte na minha vida, sabe? E óbvio que o esporte foi um vetor fundamental para que eu me mantivesse longe dos perigos que podiam existir, que eu pudesse ter aquela sensação e aprendizados que me remetiam a trabalho em equipe, a poder seguir alguns planejamentos que estavam traçados, e principalmente de respeito ao próximo e de respeitar a liderança. Isso é muito legal, cara, porque o que tu falou, acho que é muito bacana com relação a essa escala, né? Escala tipo de ir escalando e subindo os degraus, porque é assim mesmo, né? Eu também vejo dessa forma. Porque tem muita gente que, cara, porque eu não consigo, porque ele foi primeiro, porque não sei o quê, mas ninguém olha para dentro e fala, pô, e aí, o que eu tô fazendo, Claro. né? Porque quando a gente fala você falou aqui das suas lideranças, cara, os líderes eles estão olhando. A gente acha que não, mas, pô, você hoje é um líder, né? É um executivo. Bastante gente. Então, pô, você olha, eu certeza que você olha pro seu time com total cuidado. E quando alguém vem ali e pergunta, pô, o que eu faço para chegar onde para eu ocupar a tua cadeira, o que eu faço? Sim. O líder que é líder mesmo, ele vai dizer, Claro. né? Porque ele quer que você cresça também. E ele também quer crescer, ele também quer sair dali para começar o outro caminho. A liderança dele, você certamente está perguntando pro seu líder hoje, Sem dúvida. e aí, como é que eu faço? O que eu faço? Como é que eu escalo? Como é que eu vou? Então, isso é bacana. Você tem que buscar. Se você não buscar, ninguém vai buscar por você. Acho né? que é uma troca de ideias. Isso é do caralho. Quando você consegue pegar e provocar o seu time, seus liderados, vamos chamar assim, com boas provocações. Hoje mesmo ocorreu um fato interessante na nossa reunião semanal com o meu grupo de executivos, onde eu disse para eles alguns elementos que eu vejo neles. Né? Então, aquela questão de você fazer uma autocrítica, o quão eu estou sendo assertivo nas minhas decisões, o quão eles são bons em relacionamento. Então, assim, isso é bíblico, né? Diga com quem tu andas, que eu direi Sim. quem tu és. Porque se você investe 1 hora em ninguém que te está trazendo nada, você está perdendo 1 hora do seu dia. Você tem que investir em quem tem o mesmo propósito que você. Então, e aí eu fui mais provocativo ainda. Se você anda com porco, você está comendo farelo. É verdade. Então, assim... Eu tenho uma boa dessa. Eu falo, tipo, não acende vela para defunto ruim. Também é uma outra boa. Porque o tempo é escasso. Total. E numa grande cidade como São Paulo, você precisa fazer gestão, você precisa ser dono do seu tempo. Né? Então você precisa se programar bem.
Então, essa parte de autocrítica, de você fazer ter um bom relacionamento, ter um bom networking, um network ativo, não um network para inglês ver, não. Uma lista de 200 contatos e você não consegue tracionar com ninguém. Toda a parte de aprendizado, essa parte de fazer gestão do teu planejamento, dar acabativa para suas iniciativas, são elementos que são primordiais na vida de um executivo, né? Então, na vida de um empreendedor, especificamente. Sim. Porque nós que somos vendedores, você toma vários nãos todos os dias para ter um sim. Mas você tem que ter prazer no desconforto. Se você não encontrar prazer no desconforto, xará, você está no mundo sem você, tem que mudar de profissão. Aquilo tem que te motivar a fazer mais. Tem que te motivar, não a fazer menos, né? Motivar a fazer mais. Mas é difícil. Porra. É complexo. A gente estava conversando um pouco antes da nossa conversa iniciar. Você é empreendedor há muitos anos. Você sabe a luta que é diária. O mundo executivo, apesar de ter essa questão de você representar uma marca, também é difícil, porque quando você trabalha em algo que você tem verdadeira paixão, você se sente dono do negócio. E quando você se sente dono do negócio, você está quase que na obra-prima, você está no masterclass da execução do seu trabalho. Exatamente. E aí, se você olha todo mundo com o mesmo propósito, todo mundo olhando para o mesmo norte, aí você fala, caraca, eu tenho um exército aqui de apaixonados, agora o bicho vai pegar. Ninguém vai superar a gente, não. Vamos para cima. E aí, meu chapa, tiro, porrada e bomba. Eu falei assim, vamos para cima, pode trazer aqui os BOs que a gente vai resolver, porque um grande empreendedor, um grande executivo, um time de vencedor, precisa gostar de resolver problema. É isso. Grandes problemas. E se não souber resolver grandes problemas, você se apequena. Entende? Então, assim, é uma dinâmica interessante. Isso, a vida executiva me ensinou, junto com a vida familiar, e principalmente a vida esportiva me deu muito apoio nisso. Eu queria falar um pouquinho bem sobre isso mesmo. Como é que o esporte deu essa chave, essa energia para que... Porque o esporte, a gente teve aqui outro dia com o Sandro Dias, Mineirinho. Cara, é isso, né? O esporte é vida, o esporte te ensina a superar, é a regrinha, né, do negócio ali, do empreender, a resiliência, tal, e não desiste, a derrota vem, então tem que, esquece a derrota, vai para cima de novo, para buscar a vitória. Como é que foi isso, doutor? Como é que é o esporte? Qual é a partezinha dele dentro da tua vida? Hein? Rob, é o seguinte, o esporte sem o Cícero não existe, e o Cícero sem o esporte não existe. Quer dizer, na verdade a frase correta é o seguinte, o Cícero não existe sem o esporte, o Cicão não existe sem o esporte. Porque ele foi protagonista na minha vida inteira. Desde que eu me conheço por gente, o esporte está junto comigo. Desde a época da pelada, passando por vários anos de voleibol, até chegar nas corridas de rua e até eu ter migrado há 14 anos atrás para as provas de montanha. E aí eu tive 3 anjos na minha vida. Eu tive primeiro um em casa, que foi a Adriana, que é minha esposa, que já corria. Segundo foi o meu líder, o André, que foi um cara, assim, com toda a sensibilidade de um grande líder, saber extrair melhor de cada membro do seu corpo executivo. E ele, pelo lado do esporte, ele foi muito, muito protagonista na minha vida com relação a isso. E teve o Edson do RH, né? Esse cara é um anjo também, que lá com seus mais de 100 quilos, meio rechonchudinho. Hoje ele não é mais assim, hoje ele tá magrinho. Hoje ele tá magrinho. Funcionou então. Na época não. Mas o cidadão corria todo dia 8 a 10 quilômetros. Caraca. E eu sempre tive um shape meio magrelão assim. Ele olhava para mim e falava assim, Cicão, você já tem os equipamentos, meu brother. Só basta começar. E eu falei, caraca, e lá fui eu, né? Então, primeira corrida eu lembro que eu fiz uma prova de 10 quilômetros aqui no Shopping Vila Lobos. Meia de algodão, shorts de jogador de futebol, peladeiro e camisa de jogador, quase que uma camisa de jogador de futebol. E eu terminei. E um dia, quando eu entrei na USP, Rob, sabe aqueles desenhos? Eu sou da turma dos 40 para os 50 quase, eu assisti muito Caverna do Dragão, e tinha aquele portal, assim, sabe? Até hoje não acabou. Ou do He-Man, sabe o He-Man? Passava naquele portal de um universo para o outro. Sim. Eu me senti passando num portal desses,
quando eu vi milhares de pessoas correndo de manhã na USP, suadas e com aquela expressão de felicidade, aquela expressão de alegria, eu falei, caraca, Cansado, aqui, acabado, mas feliz. aqui tem um negócio que eu acho que vai dar bom. E aí eu comecei, fui procurar ajuda, fiz minhas provas de rua, 5, 10, 21, 4 maratonas. E em 2009, o André, meu líder, falou assim, vamos fazer uma prova de 100 quilômetros da Patagônia Argentina para a Patagônia Brasileira? Eu falei, cara, 3 dias correndo? Eu falei, vamos, não pensei 2 vezes, vamos embora. Treinamos 8 meses para fazer essa prova. Tudo ia bem nos primeiros quilômetros, até que no 16º quilômetro, uma dor no joelho ferrada, que eu não conseguia dobrar a perna. Parecia que uma faca tinha entrado no meu joelho. E fui correndo meio pendulando, assim, porque se eu desistisse, a dupla estava desclassificada. Imagina eu voltando, depois da prova, voltando para a firma, sabendo que a dupla tinha sido desclassificada, o chefe tinha sido desclassificado e o culpado era eu. Por minha Eu não ia carregar essa dor jamais, né? E ali eu fui na raça, mas com muita sensibilidade, muita liderança do André. A gente terminou numa honrosa 16ª posição. E eu sou um cara emotivo, eu sou libriano, né, meu irmão? Eu sou um cara que coração na mesa, muito racional, mas muito coração na mesa. E eu lembro bem que a gente cruzou a linha de chegada, eu tinha visto o tamanho do esforço que eu fiz, eu em lágrimas nos olhos. Ele viu o tamanho do esforço que eu tinha feito, ele é um cara engenheiro, um cara mais racional, as emoções mais contidas. Ele pegou e esticou a mão assim para mim, parabéns. Eu falei assim, parabéns porra nenhuma, vem aqui me dar um abraço. Peguei, dei um abraço nele. Parabéns, conseguimos, caceta, vamos, não sei o quê, não sei o quê. E ali foi um divisor de águas para mim, porque eu descobri um novo esporte, ultradistância, na montanha, que me gerou uma conexão com a natureza e, pasme, muitos aprendizados e uma linha tênue entre o mundo corporativo, o mundo de empreendedorismo, por que não, e o mundo esportivo. Então, assim, toda a parte de preparo, de meses de preparação, correção das coisas que estavam erradas, um conjunto enorme de aprendizados, até me arrepio de lembrar. E ali, durante o momento da verdade, quando você está na frente do seu cliente, quando você está na frente prospectando um novo cliente ou negociando uma renovação de contrato, seja o que for, ou até num processo de liderança com o seu time, você fazer uma gestão de recursos, às vezes com muito recurso, às vezes o recurso escasso, porque às vezes você está de um posto de controle correndo até alcançar um novo posto de controle, vão 4 horas de um lado para o outro. Será que você tem alimento suficiente? Será que você tem água suficiente? E ali você tem que tomar boas decisões. Mesmo Sim. se você está com poucos recursos. Não pode levar muito porque são muito pesados, não pode levar pouco senão falta. Então tem que ter, Você entende? tem Então, que ter uma noção de si muito grande, né? uma noção, uma leitura de quem você é. Como atleta ou como executivo. Total. Então fica uma... Aí eu decidi, putz, é isso que eu quero para minha vida. Assim como um hobby paralelo ao meu trabalho. Isso era quando, Cidão? Isso foi 2009. 2009. E eu saí dali com um monte de aprendizados. Um monte de aprendizados. Fui ajustar toda a minha parte de preparação, um novo técnico, perambulei, né? Demorei para encontrar, mas agora consegui achar um sistema de nutrição que pudesse me apoiar nos meus desafios, que a alimentação é um fator muito importante. E ali, daquela prova que foi o Cruce de Los Andes até os dias de hoje, esse ano eu completei minha 25ª ultramaratona. Então eu passei... Já tem aí... Tem chão. Eu passei ali por provas na Europa, provas na América do Sul, Argentina, Chile, muitas aqui no Brasil. Fui o primeiro sul-americano a ganhar na Mongólia,
né? A prova intitulada a prova mais bonita do mundo, os 100 quilômetros da Mongólia Sunrise to Sunset. Então, e aqui fica, né, Que legal. um parênteses assim, para quem nos assiste, né? A Mongólia é um país que fica entre a Rússia e a China. Foi o maior império em extensão Sim. territorial que já existiu na humanidade. Na Mongólia existem mais cavalos do que pessoas. 30% da sua população é nômade. Tocam os rebanhos por aquelas planícies que são altíssimas. E ali viveu a dinastia Khan. 94% da sua população ainda carrega o DNA do Gengis Khan, da família, da dinastia Gengis Khan. Então você fala assim, caraca, você conseguiu correr num lugar tão longínquo e ainda ser campeão? Foi. E qual é o grande barato de tudo isso? É você compartilhar dessas emoções. É você poder chegar para os seus amigos, para os seus liderados, para os seus clientes, por que não, muitas vezes, porque é um assunto que gera curiosidade, e você fala assim, não, mas um cara normal como você, que é pai de família, que tem seus medos, que tem seus desafios, que tem suas dificuldades, você consegue fazer um negócio tão grande? Eu falei, cara, consigo. Como você consegue? Planejamento, dedicação, disciplina, ser protagonista dos seus sonhos, não delegar aquilo que você sonha e dar acabativa para suas iniciativas. E cada sonho, você vive um processo de preparação, um processo de aprendizado, e você fala assim, caraca, tem momentos que tá difícil, porque acordar às 4:30 da manhã, você olha para fora, tá chovendo e tá frio, fala assim, ai, acho que hoje eu vou ficar na cama. Não, mas não dá, porque se você ficar na cama, você está boicotando o seu sonho. Você não está cuidando daquilo, você não está sendo protagonista daquilo que você tanto sonhou. E aí eu faço uma analogia, o Rob, quando eu vou para as minhas provas, e eu faço isso no trabalho também. Eu sento na minha cadeira, ou eu alinho por uma linha, por uma largada e me pergunto, né, olho para o céu e falo assim, papai do céu, eu sou merecedor de aqui estar? Aí passa um filme, né? Sim. Comecei a treinar lá, minha preparação veio, não faltei nos treinos, eu fui protagonista, fiz a lição de casa, tive o processo de aprendizado. Você é merecedor de aqui estar. Então, curte a jornada. Então, quando eu sento na minha cadeira de executivo da Almint, não que eu tenha pego, eu sou apaixonado pelo que eu faço, mas aí passa um filme pela minha cabeça. Fala assim, não, peraí, você estudou a vida inteira, você se graduou, você se pós-graduou, você fez um MBA aqui, foi para fora se qualificar ainda mais, você tem um processo de abertura, de aprendizado com pessoas mais experientes, você tem um diferencial que é gostar de se relacionar com pessoas, porque o teu trabalho precisa dessa característica, e as pessoas que trabalham com você, até onde você enxerga, veem você como um farol de entusiasmo, de aprendizado, de linha de conduta para ser seguido. Então, quando você expõe os seus assuntos, você expõe com paixão, com tesão, com alegria, com um propósito. E aí as pessoas falam assim, pô, peraí, deixa eu entender o que esse cara está querendo me dizer, porque é algo importante. Verdade, né? A verdade sempre vende bem, né? Não é? Vende bem e vende de verdade, né? Então, tipo, eu acho que isso é muito legal. Porque tem muitos executivos, o Rob, que pelo fato de estar sentado numa cadeira alta, às vezes o ego sobe demais a cabeça. E aí passa a desrespeitar o seu entorno. E isso é um erro fatal, seja para o cara que é empreendedor, seja para a pessoa que é um executivo dentro de uma grande companhia. É na minha humilde visão. E acho que é um desafio mesmo, né? Porque, como diz que tipo, quer conhecer uma pessoa de verdade e dê poder a ela, né? Então, cara, é um desafio realmente, porque você trabalhou para chegar em algum lugar, quando você chega, você tem medo de perder.
E às vezes o medo é o seu pior inimigo, que você Sem dúvida. acaba achando que todo mundo quer o seu lugar e acaba se fechando, se contraindo, tal, Mas sabe como é que eu vejo o medo? superando. Não, eu vejo o medo como um estado de preparação, De atenção, de né? atenção. É. Eu morro de medo quando eu vou fazer Sim. algumas provas. Mas aí eu falo assim, cara, mas calma lá. O medo ele tem que te fazer ele tem que te fazer com que você se sinta preparado, A gente alavancar de alguma te forma, né? alavancar de alguma forma. Se você sente medo e você buscou algo dentro de você e você não encontrou a resposta, é porque você está defasado em alguma situação ou você não se preparou devidamente para aquele determinado desafio ou para aquele determinado momento na sua carreira. E aí você tem que buscar qualificação para. Exatamente. É o que a gente estava até falando aqui um pouco sobre entender o que a gente está fazendo. Né? A gente tem que entender, como ela falou, de propósito, por que, que a gente está ali, por que está fazendo aquilo. Cara, por que, que você acorda todo dia 4 horas da manhã e vai correr? Sim, Né? É o sonho, para. Mas isso ali tem um efeito na sua vida, no seu pessoal. Até a gente vai voltar um pouquinho antes ali. Tu falou da tua esposa para mim antes, que é que sim, conta a história, cara, que era ela que acordava cedo, você tinha sim, já esse exemplo em casa, você falou sim. do cara do RH, que ele nasceu para ser do RH. Vamos falar a verdade. Que RH É é a isso. parte de recursos humanos, é entender e tirar o É, melhor das pessoas. Acho que basicamente é por aí. é Ele isso. conseguiu também ter um poder de transformação muito bacana, pelo que eu entendi sobre sua pessoa. Sim, E entender realmente, pô, aqui mesmo, né? Hoje chegou aqui, a gente estava batendo um papo ali sobre o nosso ecossistema, o que é o Mentoráveis, sem né? O dúvida. que a gente está construindo aqui, né? É isso aqui só? Tem muito mais do que isso? O que a gente tá... Então a gente já está entendendo que tem muito mais. Embora esteja começando agora, a gente já consegue, com um olhar mais macro, né? Entender que tem muito mais coisas do que a gente mesmo tinha imaginado no começo. E todo negócio assim, todo empreendimento, o empreendedor que tu falou, tipo, eu sou executivo. O empreender não necessariamente é um CNPJ, Sem né? dúvida. Sem dúvida. Na verdade, ele é, às vezes, muito mais como um CPF. A maioria das pessoas são CPF empreendendo do que os CNPJs, né? Porque, e aí as pessoas terem esse entendimento de que pode crescer, pode se tornar um executivo empreendendo, fazendo com que aquele negócio que você toma conta seja seu, né? Sem dúvida. Ter essa visão de, pô, se eu crescer, se esse negócio crescer, eu vou crescer junto. Como é que esse negócio cresce? Eu fazendo, ajudando, fazendo a crescer. Né? Então tem que se dedicar, tem que fazer diferente, trazer oportunidade, mostrar para aquele negócio que tem. E se a partir do momento, pô, chegou, pô, esse negócio tá pequeno para mim, que bom, Não né? é? Procura algo do seu tamanho, Não é? né? E segue a vida. Então isso é legal pra caramba. Mas e é isso, e é a jornada, né? Esse entendimento da jornada, o passo a passo, como seguir. E aí tem as pessoas pelo caminho, né? É, Que a gente é as pessoas ao nosso redor. Também faz parte daquele, sem né? dúvida. Aquele dizer, então, as pessoas pelo caminho que vão nos inspirando, que vão nos motivando, que vão nos abrindo porta e principalmente o olhar para novas possibilidades. E aí você tem a sua mulher que falou que é um dos pilares. Sim. Como é que era? De onde é que ela tirou a corrida e por que que começou também? Cara, eu acho que surgiu na vida de maneira natural, assim. Eu acho que era uma questão, pelo fato de ser também do esporte, acabou chegando na vida dela muito mais rápido do que na minha, né? Tá. A minha sorte Vocês não trabalham juntos? Ela não. né, outra. A minha sorte foi que a corrida chegou quase que concomitante com essas três pessoas, né? Eu não tinha por onde escapar, essa que é a Não vai ter verdade. como fugir. Não ia ter como fugir. E que para mim acabou sendo uma grande Legal. dádiva, foi um grande momento que eu jamais vou esquecer. Eu tenho certeza que muitos a nossa audiência, na verdade, Sim. que nos ouve, que você fala, cara, como em algum momento a minha vida foi tocada por alguém, né? Teve algum anjo aqui que ao trocar ideia sobre um negócio ou sobre um momento da minha vida, acabou sendo preponderante para eu dar um 360 nela de maneira positiva. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Então, assim, depois que a corrida entrou na minha vida, cara, é a minha terapia diária, eu diria, sabe? Aquele negócio de você sair para a rua para treinar, ou para montanha, ou para trilha para treinar, e você passar sua agenda
toda na cabeça, a sua agenda familiar, a sua agenda corporativa e sua agenda esportiva, por que não? Sim. E você organiza ideias, você cria novas ideias. Foi num treino no inverno, numa manhã fria, gelada, chuvosa, que eu resolvi criar o Desafio Aquecendo as Ruas, que é um projeto social no qual eu sou o idealizador, onde eu falei assim, terminei o treino e falei, cara, mas tá muito frio. Eu fico imaginando, como é que as pessoas na cidade de São Paulo estão enfrentando esse frio agora? Pessoas em situação de rua. E aí o que você faz? Você começa a descobrir os anjos da guarda. Aí eu descobri uma ONG que faz trabalho de ajuda às pessoas que estão em situação de rua. Eu tenho uma rede social que ela está muito voltada para o esporte. Por que não provocar essa audiência para transformar quilômetros em cobertores? E aí criamos uma campanha, Desafio Aquecendo as Ruas, onde cada pessoa que caminhasse 1 quilômetro doava um cobertor. Custa 10 lá, 15 reais. Sim. 2 quilômetros, 2 cobertores. E aí isso foi crescendo. No ano de pandemia, a gente tinha uma meta de 1.000 cobertoras, a gente bateu uma meta muito rápido. 2021 eram 2.000 cobertoras, a gente superou a meta. 2023 a gente vai superar a meta também. Então, assim, a gente tem um propósito de poder levar amor ao próximo usando o esporte como um fator preponderante. É óbvio que a gente expandiu até além disso, inclusive, porque aí o Henrique Fogaça gostou da ideia, trouxe o restaurante Jamile para a história, né? Então a gente vai criando um ecossistema do bem, uma grande corrente do bem. E as pessoas gostam de participar. Então você imagina, aí eu fico viajando nas ideias, né? Vou empreendendo na cabeça. Se cada pessoa que pratica esporte tem um pouquinho de condição, tivesse um meio para poder levar amor ao próximo, amor às pessoas que precisam, o mundo seria o menos doente. Porque a gente vive, infelizmente, muitas vezes numa sociedade doente. E aí o esporte tem esse poder de levar amor, levar carinho, levar um pouco de cuidado a quem mais precisa. E de onde saiu uma ideia? Essa ideia saiu de um dia correndo, embaixo de chuva. Porque é bem isso, né? Primeiro, uma das coisas que eu quero entender é que, cara, Hobby. você corre 100 km, média, né? Numa prova. Como é que você treina pra isso? Eu tenho um anjo da guarda que é meu técnico, né? Meu técnico, ele é um cara Porque tu não corre muito experiente. Os 100 km. Não corre, não chega a correr 100 km. O Manuel, que é o meu técnico, ele é um empreendedor, né? Vamos falar de empreendedorismo, da ML Mix Run. Ele faz toda a minha programação de acordo com o meu perfil. Eu tenho uma agenda executiva exaustiva, proveitosa, intensa e que eu respeito na íntegra, e ele procura adaptar o meu perfil etário, o meu perfil físico à minha agenda. E ali eu cumpro à risca a programação. Eu não perco o treino, eu sou Caxias de treino. Então, às vezes que eu tenho que viajar, o primeiro item que eu coloco na mala é um par de tênis. Sim. Procuro o hotel que tem uma academia. Né? Então, assim, eu tenho essa nuance comigo. E aí, não tem nada mais gostoso de você conhecer uma cidade correndo. Né? Então, é bem interessante. E aí, o que eu procuro fazer os treinos têm essa programação. Para você ter uma ideia, esse ano eu fiz 2 ultramaratonas. Eu fiz uma ultramaratona de 80 quilômetros, essa menor, na Argentina, na grande região de Córdoba. E eu fiz, o desafio do ano para mim era correr na cidade mais alta dos Estados Unidos. Uma prova dificílima, de 100 milhas, 162 quilômetros. Onde a taxa de pessoas que conseguem concluir essa prova não passa de 50%. Esse ano em especial, essa taxa caiu para 44%, porque fez um dos dias mais quentes do ano. Então você corre numa cidade onde o ponto mais baixo fica a 3.000 metros de altitude, não tem cidade que chegue nessa altitude aqui no Brasil, a cidade mais alta é Campos do Jordão com 2.000. E a parte mais alta da prova
você passava num ponto a 4.200 metros de altitude. Cara, a gente pega, vamos comparar pro brasileiro que gosta de futebol, pô, é quando os jogadores vão jogar na altitude, tá todo mundo morrendo, são atleta profissional, corre, Isso tipo, mesmo. dá 10 minutos, tá todo mundo com a língua no joelho, corre 160 km. Exatamente, foi isso. E aí tem uma coisa pro empreendedor que é muito legal. E eu vou chegar nesse ponto que eu acho que vale muito a pena compartilhar com quem nos assiste. É o seguinte, eu sempre ouvi falar, eu li um livro de um cara chamado, um cara que foi membro do exército americano, chamado David Goggins. E ele diz o seguinte, ele é aquele perfil do Superman e não sei o que, eu achava que era um pouco de exagero da parte dele, meio midiático, sabe? Capitão América. Meio Capitão América, tal, não sei o que. E ele diz o seguinte, quando a gente acha que nós demos tudo em uma determinada situação, a gente tem 30% que a gente ainda pode tirar de dentro da gente. Puta, 24 ultramaratonas feitas, eu falei, isso... Cara, fiz os primeiros 80 quilômetros, na volta fui no ponto mais alto, 4.200 metros de altitude, eu estava muito próximo de ser cortado da prova, e eu precisava acelerar, eu despenquei de uma... Tem tempo? Tem tempo, senão você é Não cortado. Você esquece, você não... Tchau. Não dá pra dizer, vou fazer em uma semana. Tchau em benção, não tem moleza. Eu despenquei da montanha, corri, atravessei, raízes, pedra, monte de buracos. Era um final de tarde, quase para de noite, já acendi a lanterna no final da trilha. Cheguei num dos postos de controle, encontrei minha equipe de apoio e disse o seguinte, preciso da minha nutrição, preciso trocar a parte de cima da minha roupa e preciso que a minha mochila seja reabastecida. A primeira vez que eu fui colocar uma colher na boca de uma comida quente, bateu no estômago, voltou. Vomitei, coisa que eu nunca fiz, nunca tinha acontecido comigo em prova nenhuma. E eu abomino vomitar. Só vomitei 3 vezes na vida, foi as 3 vezes que eu fiquei meio pilequinho, sabe? Daquele jeito. E faz muito tempo que isso aconteceu na minha vida. E aí, a prova foi se desenrolando. Primeira tentativa de beber água, cara. Vomitei feio, bonito. Te desgasta mais ainda. Não conseguia comer e a energia caindo. O tornozelo inchado. Não sei se eu te virei o pé ou o que aconteceu. E do quilômetro 100 ao quilômetro 142, foi quase que uma letargia. Passando muito perto ali da linha de corte, mas firme na prova. Eu tava assim... A partir do quilômetro 100, você pode ter um amigo correndo do seu lado. Ele só não pode te empurrar e nem te puxar, mas ele pode segurar suas coisas, ele pode te dar palavras de incentivo e tudo mais. De tão complexa que é a prova. Correndo tipo, junto. De bike? Correndo, não, só correndo. Não pode ser de bike. Até porque não dá, porque tem pontos que não passam a bike. Quando a gente chegou no quilômetro 140, que eu tava morto, eu olhei pra ele assim, ele falou pra mim, eu tava 2 semanas, porque eu tiro férias pra correr, né? Eu tava 2 semanas fazendo aclimatação e ele tava apenas 4 dias. Ele é canadense e ele ainda tava sob o efeito da altitude, precisando ir no banheiro fazer pipi toda hora. Aí ele foi no banheiro fazer pipi e aí eu falei, cara, tô de boa. Vou descansar aqui, vou tomar um negócio, vou comer alguma coisa, não sei o que. Ele olhou pra mim e falou assim, ele é mais baixo do que eu, né? Olhou pra mim assim, você não tá entendendo. Você não pode ficar aqui. Você quer realmente ser finisher dessa prova? Eu falei, porra, lógico que eu quero. Treinei 10 meses para estar aqui. Você quer realmente a sua fivela? Eles dão uma fivela de prata, banhada a ouro. Eles chamam de buckle, né? Eu falei, lógico, porra. Treinei que nem um louco para estar aqui. Eu falei assim, você não tem tempo. Eu posso ir no banheiro. Você não pode. Cai fora daqui. Saí dali puto da vida, xingando a 5ª geração dele. Mas aí sabe que eu fui refletindo? Corri que nem um maluco, foi minha melhor performance na segunda parte da prova. Eu estava num momento de puro desgaste. E estava começando a me lamentar. Eu estava começando a sentir pena de mim. Aí eu falei, mas com pena de você? Você treinou, você se preparou. Você no começo da prova, você viu um bem amputado fazendo a prova.
Como é que você vai se lamentar de um negócio desse? Pode parar. E ninguém te obrigou a estar ali. Ninguém te obrigou a estar aqui, foi sua escolha. O sonho é seu, o sonho não é dele. Exatamente. Ele está aqui te apoiando. Liderança, trabalho em equipe, apoio, saber ouvir dos seus liderados ou de uma equipe, a verdade, doa quem doer. Exatamente. Aí, meu amigo, eu fui. E sabe aqueles 30% que eu falei aqui para você, do tal do David Goggins? Eu descobri ele lá. Porque por vezes eu pensei em desistir. Pô, Porque estava muito difícil. mas E aí eu descobri que eu tinha 30% aqui, ó. Aqui dentro. E aí eu fui lá, arranquei a forceps esses 30%. E ali, quando faltavam pouco menos, estou encurtando bem a história, mas quando faltavam menos, estou tentando contar isso no meu perfil no Instagram por vídeos. Aliás, hoje eu vou subir 2 vídeos bem legais. Faltava menos de 2 quilômetros. Quando eu vi meu time, minha equipe de apoio trazendo a bandeira do Brasil, porque todas as minhas provas eu termino com a bandeira do Brasil. Eu me sinto um Ayrton Senna na parada, Rob. Eu me sinto um Ayrton Senna. legal demais, cara. Tocando a música. Assim, pam, pam, pam. Eu me sinto um Ayrton Senna. Catei a bichona aqui, ó, e fui caminhando. E os locais, os caras que moram no Colorado, sabem muito bem do tamanho do esforço que é terminar uma prova de 100 milhas, ainda mais na Desafio. altitude. Começaram a me aplaudir como eu nunca tinha sido aplaudido na vida. Aí, comecei a chorar. Aí cruzei a linha de chegada, estavam os diretores da prova, que há 40 anos atrás tiveram essa idade, porque Leadville, essa prova surgiu muito por conta de quando a mineradora local faliu e deixou muita gente desempregada, então eles criaram uma prova para fomentar economicamente a região. E os diretores da prova, o Sr. Ken e a senhora Marilyn, estavam recepcionando os atletas. Estavam lá ainda. E o cara, tipo, cowboy, Caraca. com a fivelona, uma 12 na mão, que ele carrega, ele tem um tiro de 12 para dar o tiro de festim para largar, e os 10 minutos de finalização. A prova tem um limite de 30 horas para terminar. E eu cruzei a linha de chegada com 29 horas e 49 minutos. 10 minutinhos. Você sabe o que é isso? É ser protagonista dos seus sonhos, é ser dar acabativa às suas iniciativas, ter humildade para ouvir as pessoas, mesmo em momentos que você não quer ouvir, que você está pé da vida, e ter a capacidade e a humildade de saber que você tem uma força interior que está escondida em você e que só você pode acessar. E aí, quando eu cruzei a linha de chegada, eu falei assim, puta que pariu, você é muito louco mesmo. Você é pi, sabe? Você é pi. Terminei, mandei a foto para as minhas filhas. A minha pequena a minha mais velha é mais tímida, mas a minha pequena é um doce. Papai, você é meu herói. Tem preço isso quando você chega em casa e tua filha fala que você é herói? Não tem. Que conta para os amigos que você faz tal coisa. Nós, Rob, cada um que nos ouve aqui, não tem noção do impacto que a gente tem nas pessoas ao nosso redor. Amigos, familiares, colegas de trabalho, de empreendedorismo. E muitas vezes, escuta o que eu vou te dizer, nós aqui somos protagonistas e heróis anônimos. Putz, Eu tive meus heróis anônimos. Eu tive meu professor de matemática, eu tive os meninos do voleibol que estavam na geração acima da minha, que eu tenho verdadeira paixão. Graças a eles, forjaram muito do que eu sou hoje. Eu tenho as pessoas que trabalham comigo. Muitos nem sabem que são heróis para mim, mas são heróis. Eu tenho pessoas que me incentivam, que me instigam. Eu tenho heróis até fora do Brasil. Isso é muito, muito, muito louco, Sidão. Porque, cara, é bem isso que você está falando, porque o sonho é seu, mas a partir do momento que você começou, quantas pessoas você tinha no time? Tinham 3. Acaba sendo deles também, Lógico. né? Olha. Então, cara, eles estão vivendo contigo aquilo ali. Aquele cara que, porra, ele sabia que, cara, eu não vou dar conta de acompanhá-lo.
E se eu ficar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou foder a vida dele, eu vou fazer ele perder. Então, cara, ele teve que meio que dar uma porrada pra, tipo, vai, meu, vai, que não espera por mim que eu tô ferrado. E isso é do caralho, né, meu? Tipo, é aquilo, tipo, de novo, das pessoas ao seu redor. As pessoas que te jogam pra cima, Exato. né? As pessoas cercadas dessa galera que, porra, te empurra pro que você quer, pro seu sucesso. Conhece aquela frase? Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Exatamente. Você anda com porco, você vai comer farelo. Então você precisa investir bem o seu tempo com quem te... Não que tem que passar a mão na sua cabeça. De maneira alguma. De pessoas que te colocam pra cima. Realidade. Mesmo que tenha uma crítica dura, mas que ela seja construtiva. Exatamente. Vou te contar uma história rápida, não sei se a gente tem tempo aqui. Mas uma semana mais aqui, uns minutinhos. dá pra fazer uma maratona dessa tudo. Vou te contar uma história rápida. Em 2010, quando eu fui para a meca das outras maratonas do mundo, chamada Ultra Trail do Mont Blanc. Ultra Trail do Mont Blanc é como se fosse um Fla-Flu, como se fosse um Corinthians e Palmeiras. Atrai a atenção de todo mundo para quem é apaixonado por futebol. Não atrai... Aí é o Wimbledon. É o supra-sumo, a Champions League, ou é o US Open. É o supra-sumo das provas de montanha. Metido a besta, filho de nordestino, não sei o quê, vamos pra lá, Chá vamos. comigo. Vamos lá. Fomos. Semana inteira, céu de brigadeiro, dia da prova, chuva torrencial. Direto, sem parar. Eu fui até o quilômetro 87, a organização parou a prova por questão de segurança para os atletas. E ali... Eu lembro que eu fiz uma selfie, né? A gente chama de selfie hoje, com os celulares modernos, é tudo selfie para todo lado. Eu tirei com uma máquina digital. Minha cara de frustração por não ter terminado a prova. Faltava muito? Faltava 13 quilômetros. Eu tinha corrido 17 horas. Mas tudo bem, eu prometi que um dia eu ia voltar. Tentei em 2011, não consegui. Tentei em 2012, a agenda não permitiu. 2013 deu a chance, mas não de fazer a prova de 100 quilômetros que eu tinha inscrito. O UTMB tem várias provas de várias distâncias e a prova que surgiu de oportunidade para eu fazer foi a de 120 quilômetros com 7.000 de desnível. Dura, a mais dura até hoje. Lá fui eu. Me preparei. Nessa parte de preparação, eu tinha combinado de fazer uma prova aqui no interior de São Paulo, perto de Cunha, ali perto do Parque Nacional Serra da Bocaina, chamado Desafio das Serras. Até de um amigo meu chamado Zolino, Sérgio Zolino, que é um querido. E eu lembro bem que meu pai estava muito doente e ele veio a falecer 15 dias antes dessa prova. Eu falei, putz, pedi permissão para minha mãe e pro meu irmão. Falei, vou levar parte das cinzas dele, que eu quero fazer uma despedida dele nessa prova. E aí eu achando que era um processo de despedida, eu não entendia muito bem. Fiz uma oração. Minha mãe me ensinou Pai Nosso, Ave Maria e tal, e fui jogando as cinzas dele. Puta, me bateu uma energia que eu não entendia bem o que estava acontecendo ali. Olha como é que é maluca essa história de lance de fé e tudo mais. Isso foi 2012. 2013, apliquei para a prova do UTMB, fui sorteado. Não basta você ter currículo, não basta você fazer as provas, você precisa ser sorteado, porque tem muita gente querendo fazer. Fui sorteado e lá fui eu fazer o TDS. Na preparação, um amigo meu, brother, chegou para mim assim, você vai fazer o quê lá? Você não vai conseguir. Você foi em 2010, não deu certo. Eu falei, cacete, que brother que amigo que é você? Amigão. Aí eu falei, por entender se ele estava querendo me instigar a me preparar mais e melhor, ou ele estava sendo mais um motherfucker da vida. Mas óbvio que eu olhei para o copo cheio. Segunda coisa, quando eu estava indo para o Mont Blanc, a minha filha mais velha, Valentina, na época era mais nova, né? Mais novinha de idade, não. Sim. Pegou e me provocou, falou assim, papai, você vai trazer a medalha para mim? Aí você sai pro negócio, tua filha pede um negócio e fala assim, cara, você vai matar um leão, mas você vai não posso esquecer, né? Não posso voltar sem a porra da medalha. E terceiro, eu falei assim, se eu cruzar a linha de chegada, eu vou fazer uma coisa para mim. Tudo indo bem, quilômetro 66, noite adentro, um frio que doía o osso, neblina.
parece que sobe um urso obeso nas minhas costas. Fala assim, cara, não vai dar conta. Os bastões já não davam mais protagonismo para minha subida. Comecei a rezar baixinho, a oração que minha mãe me ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Eu falei, a chance de ter um brasileiro, um português aqui é tão pequena, quer saber? Eu vou rezar com força. Aí comecei. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Cara, a imagem do meu pai veio na cabeça. Ali eu cheguei no próximo PC, era quilômetro 72. Tinha uma mesa, uma bancada assim, não tão chique como essa, né? Mas uma bancada simples. Essa tem história, hein? Para os atletas arrumarem suas mochilas, colocarem comida, água e tudo mais. Sentou um senhor francês na minha frente, com mais idade do que eu. E eu perguntei para ele, posso falar em inglês com o senhor? Pode, tal, não sei o quê. Putz, a prova tá difícil. Eu falei, tá. Eu falei, o senhor acha que eu vou chegar em Chamonix? Que é o ponto final, né? Ele falou assim, garoto, olha a perspicácia do cara. Se você chegou até aqui, você já é um campeão. Eu não tenho dúvida nenhuma que você vai chegar em Chamonix. E ali eu fui. Dei sequência na prova. A prova foi se desenrolando, noite adentro, frio. Uma lua linda, céu totalmente estrelado. E eu com a imagem do meu pai, com a mensagem lazarenta do meu amigo na cabeça e o pedido da minha filha da medalha. Essa trilogia. Trilogia, o tempo inteiro. Pá, 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 pá. Foi amanhecendo, eu fui uma descida, caí num buraco, virei o tornozelo inchadão, continuei. Quando eu fui chegando na cidade, a prova tem 33 horas para terminar. Eu estava com 27 horas e uns quebrados. Você entrou 1 quilômetro dentro da cidade. A galera. Super. Bravo. Super. Bravo. Eu comecei a chorar. Entrei na linha de chegada, pórtico de chegada. No fundo, a catedral da cidade, gótica, de 1700 e uns quebrado. Comecei a desaguar. Imagem do meu pai. Bandeirona do Brasil esticada. Olhei para cima, assim, embaixo do pórtico, que eu tinha entrado antes, pedindo proteção para cruzar a linha de chegada. Eu olhei assim e falei assim, quem disse que eu não ia terminar essa porra? Quem foi que falou que eu não ia terminar? Obrigado, pai. Foi o sinal da cruz, tal, não sei o quê. E o mundo é feito de conexões, certo? Opa. Conexões mentoráveis. Exatamente. Eu cruzei a linha de chegada com o pé inchado, uma noite inteira sem dormir. Prometi que ia fazer uma tatuagem em homenagem a essa realização, realmente eu fiz. Encontro um argentino ultramaratonista, senhor, que tinha me ajudado numa prova que eu tinha feito no Cruze. Fiz 3 vezes o Cruze. Uhum. Na segunda edição, a organização não tinha dado tempo de levar nossas malas para colocar roupa, pôr roupa de frio. E esse argentino tinha uma roupa extra e me emprestou para ficar. Cruzo a linha de chegada, dou de cara com ele. Puta, abraçamos, choramos junto, torcida e tudo mais. E aí você tira vários elementos de aprendizado. Porra. Fé, resiliência, paz no caos, tomar boas decisões. E aí essas histórias de ultramaratona, a gente fica aqui uma semana contando. Você larga sozinho, Cissão? Ou larga todo mundo junto? Larga todo mundo junto. Larga todo mundo junto e vai... Dá pra saber? Onde você está? É? Dá pra saber, mas eu procuro não olhar, porque você tem uma tábua, pelo menos eu faço isso, né? Uma tabela de tempos. Tá. Com que tempo eu tenho que passar em cada posto de controle, né? Eu faço a minha programação, porque eu me conheço bem, converso muito com o meu técnico a respeito disso. E aí você tem ali uma margenzinha para cima ou para baixo de como você vai se desempenhando. O Sandro falou um pouco disso. Ele, cara, eu sei aonde eu posso chegar. Então, se eu tô competindo ali, eu falei, cara, dá para chegar no quinto. Então, quinto é a minha meta. Dá para chegar em primeiro. Então, primeiro é o que eu tenho que escalar. Preciso só classificar para outros 10. Então, tipo, sempre que ele começava a prova, ele falou, sempre que eu começo, eu sei onde eu vou chegar. Então, a minha meta é aquela, meu objetivo é aquele. É isso aí. Ele trabalha por aquilo. Quantas pessoas, mais ou menos,
né? Tu falou lá que 44%, 42% terminaram. Quantas pessoas fazem parte desse... Em Leadville, em especial, essa largaram 862 atletas. 800 pessoas, 40%. Chegaram 300 e pouquinho. 300 e É pouquinho. puxado, né, cara? É puxado. Você tem que estar preparado. Não é uma coisa... assim, muita gente me pergunta, como é que eu faço para fazer uma prova assim e tal, não sei o quê. Eu falei, comece devagar, faça provas menores. Hoje o calendário está extenso, inclusive no Brasil, de provas de 21, Sim. 12, 30, 40. Bastante. Evite queimar etapas, porque o queimar etapas pode fazer com que você... Minha mãe fala, né? Você pode dar um salto maior que a sua perna. E aí você pode se machucar. E é verdade, de repente você pode saltar de uma prova de... Nunca fez prova, vai lá e vai fazer uma prova de 160 quilômetros, muito possivelmente você vai... a curva de aprendizado, você não está preparado, Sim. muitas vezes, para ter uma curva de aprendizado tão rápida. E aí a linha de sofrimento é muito grande. Então, assim, você precisa ter... Acaba desmotivando e nunca mais desiste. fazer um esporte tão bonito como é este. E vou voltar de novo no treinamento. Eu entendi que, pô, tem o técnico, mas como é que tu treina em São Paulo para montanha? Eu uso as mazelas de São Paulo a meu favor. Não vou mentir. Então, assim, eu moro aqui na Grande São Paulo. Se eu entrar junto com a galera no mesmo horário, eu vou demorar 1h30 para chegar no escritório. Okay. Eu venho mais cedo. Essa 1h30 que eu podia estar parado no trânsito, escutando sei lá o quê, eu passo treinando durante a semana. Tá, mas aí treina na academia? Não, treino na rua. Pois é, na rua. Tem o Parque Linear Bruno Covas, tem o Ibirapuera, tem o Alfredo Volpi, tem as ruas de São Paulo mais calmas, você vai descobrindo. Eu falo porque, como você falou, tipo, treino em montanha, então normalmente tem... Mas tem subida, tudo. Diferente. Mas o grande... Mas você tem treinos específicos, né? Quando você faz um treino específico de subida, você pode fazer numa esteira, inclinar ela 15% e vai fazer seu treino. Porra. Né? Andando já é difícil. Pois é. Aí você tem os treinos de velocidade, você pode fazer, deve fazer no plano, aí você faz no plano. Você tem os treinos de velocidade em subida, põe na esteira, ou pega uma rua um pouco mais inclinada e faz. Tem hoje recurso para isso. E no final de semana, é a válvula de escape, né? Pega o carro, anda 40 minutos, vai aqui para Jundiaí, ou vai para Atibaia, ou vai para qualquer outro lugar que tenha trilhas que você possa se divertir. A sua mulher ainda corre? Corre. Mas corre na mesma... Não. Outra treinos diferentes, horários diferentes. Falando de fim de semana, você vai pro... Não. Ela vai pro interior e corre e te acompanha, outra história. Outra história. Legal. Bacana. Cara, isso é muito louco mesmo. Falou tipo eu moro longe dos meus pais, né? Minha mãe, coincidentemente, chegou ontem, então tá aqui em casa aí, a menina que cuida da minha filha vai tirar férias, ela veio para passar um mês conosco aqui. E... Pô, uma das coisas que eu mais sinto falta é a família, cara. Tipo, isso aí pra mim sempre foi claro, Sim. né? E a gente fala dos pontos de inflexão, os pontos de virada. Pra mim é muito nítido a minha virada como pessoa, assim, sabe? Tipo, de entendimento pessoal, que eu digo, pô, se soubesse eu tinha feito antes, que é, cara, do nascimento da minha filha. Sim. Né? Que aí tu entende, cara, que é um outro ser humano, que depende de você totalmente, que você tem que fazer diferente. E isso é muito louco. E aí quando a gente fala de empreender, né? Como é que tu falou, pô, as conexões, de como é que a gente olha para isso, né? Você olha para... Não tem como olhar para um negócio, olhar para o empreendimento, olhar para o sucesso, sem olhar para sua família, né? Por quem que você corre, né? Isso aí. Vamos usar aqui uma... Por quem que tá correndo? Por quem que faz as coisas, né? Eu tenho um capítulo inteiro dedicado à minha filha Valentina. Porque uma vez, chegando de um treino mais longo, ela mandou na minha lata. Falou assim, por que você corre tanto, papai? Aí eu saí com aquilo na cabeça. Falei, mano, o que essa menina quis me dizer? Que aprendizado eu tô tirando disso e tudo mais? E aí eu escrevi uma carta aberta para ela. Tá aqui. Tá registrado. E, inclusive tem isso, né? O homem... Além de correr, ser um executivo, encontrou um tempinho para escrever um livro. Acho que a questão do livro, Rob, foi muito... Eu vou ser muito visceral com você, sabe? Eu, quando eu estava nos anos que eu morava na Coab,
Eu tive sempre, de novo, né, os heróis anônimos, assim. Então, eu aprendi muito, muito ouvido, os ouvidos atentos, né? Deus deu dois ouvidos e uma boca. É. Aos meus mestres, né? Então, professores, principalmente, a diretora da escola, que sempre passava uma palavra de incentivo, de inspiração. E com o passar dos anos, até na minha fase adulta, eu tive essa loucura de escrever um livro, contando um pouco, nada a ver com ego, muito pelo contrário, mas contando um pouco da minha experiência executiva e esportiva, e por que não familiar, e se isso impactasse alguém, uma pessoa que fosse, eu já estaria com a missão cumprida. E o Correndo na Trilha dos Sonhos me trouxe essa alegria, quando muitas pessoas já leram, muitas pessoas compartilharam, mas muitas vezes o reconhecimento de uma pessoa que você nunca viu na vida, e principalmente quando vem de uma pessoa muito simples, te dá um negócio muito louco, sabe? Eu tive um ajudante que trabalha no SEASA do Rio de Janeiro, um jovem, que não sei por que cargas d'água, o meu livro foi parar na mão dele. E ele me encontrou no Instagram, me marcou e disse, olha, me chamou de senhor, inclusive, né? Fiquei até bravo com ele. Cícero, eu li seu livro e eu estou completamente feliz, porque tiveram vários pontos aqui que eu vou usar para minha vida. Aí quando você recebe um negócio desse, você fala, cara, meu... Porque é diferente, quando você está no mundo executivo, uma posição de destaque, tem muito tapinha nas costas que você percebe que é um tapinha nas costas peronomútil, sabe? Uma posição, tipo, uma educação, um respeito forçado, né? Entendo. Tomara que não seja verdade, mas acontece. Mas acontece e às vezes a gente sente isso. É do jogo. E quando vem algo que é completamente sincero, de graça, sem qualquer algo por trás, eu falei assim, missão cumprida. Fez sentido. Fez sentido. Isso é incrível. E aqui tá o seu, né? Ó, pois presente para você. Agradeço aqui. Trouxe 2 fitinhas para você, um para você. Eu ia te perguntar, o que é a fita aqui? Aqui são frases que eu uso, que eu gosto e tudo mais. Aqui em especial eu trouxe... Eu tô com a minha aqui, que é curto processo, né? Mas essa aqui é para você... Seja protagonista dos seus sonhos. Você não tem um sonho com mentoráveis e outros? Então esse aqui é para você, um para você e para tua esposa. Vamos falar um pouquinho mais do livro daqui a pouquinho de novo, mas onde é que o pessoal acha? Como é que o pessoal compra? A Amazon, tão simples quanto isso, e também na editora Rock Mountain. Essa editora aí que tem uma vertente esportiva legal. Vou pedir para tu assinar depois para nós aqui. Prazer. Vou falar um pouquinho mais sobre ele também, porque isso aqui é uma coisa que é um dos meus pilares um dia, se Deus quiser, também... É aquela coisa do homem, monta uma árvore, escreve um livro e cria uma família, né, cara? É tipo isso, né? Acho que isso é muito legal. Essa foto foi tirada quando eu venci os 100 km da Mongólia. Esse fotógrafo aí é o Kazar Sandang, que era o fotógrafo para National Geographic da região. Pela foto deve ser mesmo, o homem deve ser bom. O homem é bom, ele registrou um momento especial. Uma coisa que eu queria entender vamos falar um pouquinho mais da corrida, depois eu tento... Porque eu queria saber também, você corre, tem um esporte na sua vida desde sempre, e a gente fala do empreender e, tipo, as lições que o empreendedorismo dá para o teu esporte, traz, tal, né, de coesão, de planejamento e tal, mas o contrário também é verdadeiro, né? O que o esporte traz para o empreender, né? Para o seu dia a dia, como executivo, que aí também já vamos entrar bastante na nossa seara aqui de mentoria, mas vamos voltar para o esporte mesmo. Não é um esporte, tipo, não é futebol, né? Que tá cheio de gente querendo investir e botar dinheiro em cima. Então, como é que é isso? Como é que é? Porque como a gente falou um pouco antes, eu que banco as minhas corridas, faço nas minhas férias, tipo, é um esporte que realmente tem amor envolvido. Sem dúvida. Né? Como é que é essa estrutura? Não sei se fora do Brasil é a mesma coisa, mas internamente aqui a gente não ouve falar todo dia sobre isso. Assim, é um esporte ainda em evolução.
É um esporte realmente de apaixonados. A grande maioria das pessoas que praticam a prova de trilha, a prova de montanha, são pessoas que realmente gostam muito do contato com a natureza. Eu percebo muito uma divulgação cada vez mais forte do esporte. Grandes marcas esportivas abriram os olhos para esse esporte. Então, as principais marcas de tênis e de roupas, de vestuário, já fazem parte do calendário a nível mundial e agora também a nível nacional. Então, você tem Nike, Adidas, Hoka, Saucony, todas elas, né? Mizuno, On, participando fortemente. E o que a gente percebe aqui no Brasil, que o nosso calendário está cada vez mais estruturado. Você tem hoje as principais provas com largadas de até 3.000 atletas. Não é pouco, é bastante. E você percebe uma migração de atletas indo da rua para a trilha. Porque a gente percebe que como você tem uma alta demanda por provas de rua, às vezes em alguma situação as provas ficam bem cheias, né? E nas provas de trilha ainda existe muito espaço para crescer. O que a gente está passando agora é por uma fase de amadurecimento, na minha opinião. Assim, muito profissionalismo acontecendo em algumas provas e outras provas que estão se ajustando para alcançar esse nível de excelência, que é você tratar, não é fazer a prova, é você viver a experiência. O que eu digo viver a experiência? Putz, pega uma cidade, a cidade toda tá impactada, principalmente cidades menores, prefeitura, os comerciantes, as pessoas que cuidam da parte de hospedagem, toda a parte de segurança, toda a parte de apoio dos habitantes. Você sabe que isso movimenta economicamente aquela região, aquela cidade que foi escolhida. É um evento gigante, né? É evento gigante, que precisa de muito planejamento. Porque se você pensar somente na prova, é um tiro no pé. Então, assim, não dá para pensar somente numa prova. Isso, de novo, né? Na minha opinião. Porque ele é longa, imagina, tipo, você falou que inclusive essa que você fez agora, foi agora, né? Foi agora, foi 2 semanas atrás. 160 quilômetros, então tem uma área de 80 quilômetros para você cobrir com segurança e tudo mais. Sim. O percurso não é linear, então é um percurso de montanha, então é no meio do mato, né? É bem mais complexo. Toda a equipe de enfermeiros, médicos. Bem mais complexo de cuidar, de acompanhar isso, né? É complexo. É difícil mesmo. Mas eu acho que a gente está evoluindo bastante aqui no Brasil. Existem provas maravilhosas. Você tem a La Mission, que é em Passa Quatro, que é uma prova totalmente bem estruturada, que tem um conselho feminino para cuidar das necessidades do público feminino. Você tem um apoio de fisioterapeutas que ficam em vários pontos da prova para cuidar dos atletas que eventualmente estão com algum tipo de dificuldade. Os postos de controle com todo o carinho que o atleta precisa ter, com comida quente, comida fria, parte de massagem, toda a parte de incentivo, a cidade vibrando pelos atletas, assim, com bandas, telões, toda a parte de acompanhamento dos atletas. Então você percebe que fala assim, cara, é uma grande festa. E isso está sendo reverberado para outras cidades. Então, assim, tem as provas no estado do Rio de Janeiro, tem as provas no Sul, tem as provas mais clássicas em Minas Gerais. Então você percebe que a régua está aumentando, muito baseado com o que as provas no exterior fazem. Mas eu tenho certeza que nós, brasileiros aqui, temos uma capacidade infinita de inovar. E os empreendedores das provas que são feitas no Brasil são verdadeiros mágicos. Eles fazem coisas assim que a gente nem imagina. E tem que dar valor mesmo. Inclusive, aí, se tem algum empreendedor querendo patrocinar o nosso Caro Sissão, não perca tempo, nós vamos deixar depois aí tanto o link para comprar aqui o livrinho, aqui, do livrinho, né? Esse livraço pesado pra caramba, com muita história do Sissão. É isso aí. A gente vai deixar aqui o link também aqui na descrição. Mas também aí a gente depois vai deixar os teus contatos, porque, porra, acho que isso é legal pra caramba. Tem premiação?
Algumas provas sim, outras não, Tá. tá? Mas cada vez mais as provas estão Porque isso premiando. tem que ter esse incentivo também, né? Sem Porque dúvida. é caro, né, meu? Pra você Sim, ficar lá um mês nos Estados Unidos, sim. mais ou menos, Por isso que eu falo é um que custo, por né? isso que eu falo que é paixão, né? Até porque eu não vivo de Você corrida. leva a família, não? Em algumas Normalmente, sim, em outras não. Tá. Depende muito de qual período do ano. Porque é mais custoso ainda, né? Também. Olha pra mim, cara, eu fico uma semana longe das minhas, né? Eu fico, meu Deus, me dá um nervoso, já me dá um... Dá uns faniquitos. Velho, tá louco. Eu ligo meia hora, eu olho já. Às vezes eu nem ligo. Eu não ligo pra casa. A mulher fica puta, mas eu não ligo pra casa. Pra não sofrer, né? Pra Pra não sofrer de saudade. Não é nem as crianças. As crianças, se tiver, velho, babão aí. Mas é por mim, porque eu vou assim, cara, o que eu tô fazendo, sabe? Será que tô fazendo a coisa certa? Ficar tanto tempo. Então, tipo, é dolorido, né, cara? Pra mim é bastante, mas, enfim. Cara, que legal. E aí, então, vamos trazer, então, pra esse nosso universo aqui. Corrida, negócio. Como é que tu aplica o que é corrida? Tipo, porque a gente falou até um pouquinho antes sobre essa coisa da terapia, sabe? É uma terapia pra você, certamente. Ali tá correndo. Você vai refletindo a sua vida inteira, pô, tem Nossa, tempo pra isso. Rob, tem vários aprendizados, assim, que uso quase que diariamente, né? Não só os clássicos, né, como toda a parte da questão do planejamento, acho que esse é primordial. Acho que são alguns pontos, né? A parte do planejamento, o ser resiliente, isso equivalendo para os dois mundos, né? O mundo do empreendedorismo e o mundo esportivo. A parte de você dar acabativa para suas iniciativas. Então, assim, hoje eu me programei para fazer 20 ligações. Eu vou fazer 20, eu não posso fazer 10. Buscar 21, No né? mínimo, buscar 21. Né? Você tem a parte de poder comemorar, mesmo que sejam pequenas vitórias, porque isso alimenta a alma, alimenta o teu mental. Isso eu acho. Né? Eu acho que é fundamental esse tipo de... Eu terminei minha prova destruído. Cara, 2 horas depois eu estava no restaurante comemorando com a minha equipe. Falei, cara, eu preciso aqui, nem que seja para tomar um pouquinho de chopp, eu vou tomar para comemorar uma tacinha de vinho, que é a minha bebida favorita. Sim. Eu vou tomar uma tacinha de vinho. Tem um aí. Opa. Eu não sabia, né? O homem é um atleta, né? Cara? Não, Não, imagina. Não bebe, não. Agora já vou chamar para um charuto. Eu tomo Legal, meu vinhozinho, socialmente, mas tomo. Toda a parte que envolve a questão de tomada de decisão, né, tem uma questão que envolve a parte de, como a gente está falando de seres humanos, pessoas e tudo mais, eu acredito, né, independente do seu credo, eu acho que você precisa ter um pouco de fé, e principalmente ser protagonista nas suas decisões. Acho que é uma questão extremamente relevante para o seu dia a dia, e não só na parte esportiva, mas principalmente na parte de empreendedorismo. Não tem como ser diferente, porque é complexo, Sim. é difícil, é desafiador. E se não for desafiador, não tem graça. Nada cai do céu, cara. Essas 100 milhas que eu fiz não caíram do céu, caíram com 24 outras que eu fiz anteriormente, que me trouxe experiência. A primeira lá atrás, o meu primeiro empreendimento numa ultramaratona, eu quase dei com os burros na água. Foi na raça, na coragem e na fé. Exatamente. Eu falo aqui que se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, tipo... e todo mundo pode fazer. Só que tem que entender que não vai ser fácil. Isso aí. Essa é a questão. Eu sou a prova viva que todo mundo é capaz de fazer. E para no mundo executivo e no mundo esportivo. Isso é muito legal no executivo também, porque, cara, eu fico olhando, pô, se fosse um dos seus liderados, porra, olha o exemplo que tem aqui. Né? Porque a gente fala de liderança, o que é liderança? Liderança não é ser chefe, né? Liderança é tipo, eu dar o exemplo. Então, pô, como é que se esse cara faz isso? Olha tipo, a capacidade mental, tal, né? De execução, de resiliência, de vontade. Pô, eu preciso, né? É possível, tá todo dia ali, isso é legal pra caramba. E até porque trabalha numa área de saúde também, né? Vou te contar uma passagem rápida. De um aprendizado do mundo esportivo para o mundo executivo. Isso vale para quem é empreendedor também. Aí, ó.
Hashtag segura o corte. Eu fui... Isso já faz alguns anos. Eu fui fazer uma reunião de renovação de um contrato importante. E aí, esse cliente em especial está até hoje no grupo. Né? Virei amigo desse interlocutor, inclusive. Ele usou de uma estratégia de negociação comigo parecida com o que usam alguns setores, assim, que trata de maneira muito ríspida um parceiro de negócio, é tratado como um mero fornecedor. E aí a ideia era o seguinte: eu fui com a minha gestora de relacionamento à época e nos colocaram. A reunião estava marcada para as 11 da manhã. Estava aquele horário perto da hora do almoço. Falei, beleza, pode marcar. Eu sou neurótico por horário. Neurótico. Assim, se eu chego 1 minuto atrasado de uma reunião, eu sinto que eu já chego perdendo. Estou fazendo algo errado. E minha equipe sabe disso. Eles são tão bem aplicados quanto eu, né? Cheguei nessa reunião 10h30, meia hora antes. Longe pra caramba. Chegou no horário da reunião, 11 horas, vai começar a reunião. Não. Deu 11h05, 11h10, 11h15, 11h20. Quando eu tava dando... Deu 11h30, falei, meia hora é meu tempo limite de espera. Eu deixo um cartão, tenho outro compromisso, realmente minha agenda é bem disputada. Mas não sei por que eu falei, puta, vou esperar mais um pouco. 11h40, chamaram a gente para reunião. Nos colocaram numa sala, Robin, juro por Deus, era um... Ai, caramba, eu tô aqui brigando com o microfone. Um cubículo. De costas para a porta, virado para um relógio desses que tem nessas lojas de departamento. Enorme. Gigante. Conseguindo ver que estava 40 minutos atrasado. Não serviram um café. Nem uma água, nem uma aguinha. Tá bom, rodada vai, rodada vem, de negociação, puta, notebook para um lado, notebook para ele com 2 pessoas, eu com a minha gestora. E ele pedindo uma flexibilização muito alta, a gente não ia chegar de jeito nenhum, porque isso ia comprometer a entrega de serviço do nosso lado. Eu sabia até onde eu podia chegar, isso é importante, quando você tem valores bem sólidos com a companhia que você representa, isso nos dá um conforto para poder fazer gestão de relacionamento. A reunião passou 1 da tarde, 2 da tarde, 2h30. A minha gestora já morrendo de fome, com a bochecha vermelha, ela é branquinha assim e tal. Ela falou assim, não, então tá bom, a gente vai avaliar, a gente volta com você. Eu peguei um cutuco nela embaixo da mesa, falei, não, a gente vai terminar essa negociação agora, a gente não tem tempo, a gente precisa rodar o faturamento do próximo mês, papapá. Avançou mais meia hora, eu fui até onde eu podia, enfim, infelizmente acabou cedendo. A gente usava gravata na época ainda, eu lembro. Começou com uma gravata super chique aqui, assim, amarrada e tal. Terminamos a reunião, o nó dele estava aqui no peito e a minha estava no perfeito estado. Qual é a analogia que eu fiz disso para o mundo do esporte e para o mundo corporativo? Resumindo a história. Se dentro de uma ultramaratona eu passo horas correndo, tomando decisões, fazendo gestão de poucos recursos, às vezes de muitos recursos, esse interlocutor usou de uma estratégia para me deixar fora da zona de conforto, vamos chamar assim. E aí uma das coisas que Mas você... sentiu que foi isso mesmo? Ele te Total, tirou... a estratégia para me tirar da fora da zona, para tomar decisão rápida. Entendi. E aí uma das coisas que a ultramaratona me trouxe para o mundo corporativo é você ter prazer no desconforto. Paz no caos. Então na hora que a gente está equilibrando 10 pratos, calma. No final as coisas vão dar certo. Tenha paciência. As decisões precisam ser refletidas para serem tomadas na hora certa. E se alguém está tentando te desequilibrar, tenha calma. Que você é a fonte principal do seu equilíbrio. Entendeu? Total. E no meio do caos é que tem as grandes oportunidades. Isso aí não tenho dúvida nenhuma, né? É só a gente ter... E hoje a gente lembra. E hoje a gente lembra dessa história. Quando a gente sai para tomar café junto. Pô, você lembra aquela vez que você foi duro na negociação? Eu falei, cara, não fui duro. É que, puta,
você podia ter me servido um cafezinho. Falando nisso, quer um café? Você não tomou? Não, tô bem, obrigado. Cadê obrigado. o Mateuzinho, João? O Mateuzinho vazou? Ah, tá. Depois ele trazer um café pra nós depois aí. Eu quero um, se só não quer, eu vou precisar de um. E é isso mesmo, né? Porque no caos ali, tipo, é onde a gente se desespera, é onde a gente quer entregar o mais rápido possível para tirar, para fazer alguma coisa. E esse equilíbrio é fantástico. E a gente acaba tomando decisões precipitadas e, por vezes, entregando um trabalho mal qualificado, né? Maioria das vezes, né? A gente falou também do vôlei ali, né? Tipo, que você tem ali. O vôlei sempre fez parte. Na verdade, o vôlei fazia parte da sua vida e você, quando viu que não conseguia jogar mais vôlei, começou a praticar outros esportes. O vôlei foi muito crucial na minha vida, porque foi através do vôlei que todo o meu tempo vago, Sim. que fora da escola ou fora do trabalho, eu estava jogando voleibol. Eu estava praticando um esporte. Mas tem uma inspiração de vôlei com a nossa seleção olímpica, que os caras foda. Muito. Eu usava, desculpa, você me lembrou muito bem. Eu usava a camisa número 1 por causa do Marcelo Negrão. Porque os caras realmente tipo, revolucionaram. E eu vou dizer um negócio para você. Eu tenho 2 amigos que continuam vivendo o nosso sonho. Eu tenho um no SESI Bauru, feminino, que é auxiliar técnico do técnico atual. E eu tenho o Alexandre, que é aqui de Barueri, que está com o Zé Roberto Guimarães. O Zé está na Turquia agora. E o Alexandre é o técnico do feminino de Barueri. Então você olha para 2 amigos, quando passa na TV. Olá, meu amigo! Olha, aquele é meu amigo, aquele é meu amigo, aquele é meu brother, tá, não sei o quê. Café aqui em casa. Faz churrasco em casa, a gente vai contando história. Aí, tu escuta umas músicas dos anos 90, começa todo mundo a chorar. Os velhos tudo chorando. Eu sou chorão pra caralho. Você é chorão, né? Libriano, né, filho? Eu sou demais, cara. Jeito. Eu sou uma manteiga. Mas sou também firme quando tem que ser, cara. Não dou moleza, não. Esse fim de semana agora, eu cheguei sexta-feira em casa, tava viajando, aí cheguei à tarde e tal, e aí tava em casa, a minha filha começou a correr de pequenininha, bebê, 3 anos. Ela, não, pode! Eu fazia assim, isso aí ia correndo e ria, mandava um beijinho e voltava. Falei, o que ela tá fazendo, né, cara? Ela, não, pode! Aí ela tava me imitando, que eu fico pegando o pé. Não, pode, não faz isso, não vai. Tipo, mania de fazer arte com 3 anos, né? Aí eu gravei, depois eu compartilhei. Mas é isso, né? O cara tem que ser... Tem que ser autêntico. Eu choro com o hino nacional, cara. Ah, mas aí, porra... Faz todo sentido. Passou a reprise esse final de semana do Serginho do vôlei, o líbero, multicampeão brasileiro. Cara, ele chorou, chorei. Falei, caraca, não tive a oportunidade de conhecer o Serginho, mas a história dele se conecta com a história do vôlei, a minha história e tal, não sei o que. Então... Você falou de Senna pra mim, cara. Senna é um dos meus ídolos, assim, tipo, um dos caras que eu sempre, porra, esse cara levou o Brasil onde poucos levaram, né? A imagem. E ele era um esporte de elite. E ele, mesmo sendo um esporte de elite, ele tinha essa coisa muito mais humilde. Era um cara que, pô, realmente fazia, né, velho? Lembra que eu te falei da história dos heróis anônimos? Sim. É um pouco disso. Assim, o nosso país é um país, na sua grande maioria, muito pobre e muito carente de heróis. De exemplos, vamos chamar assim, né? Pelo menos divulgados a nível nacional, né? Então você tem poucos, né? Você tem muita vertente do futebol que, enfim, está bem maculada por conta dos negócios, do business em si. Não que o Fórmula 1 não seja diferente, mas eu acho que ter aquele protagonismo de você estar dentro de um cockpit e você dar uma acabativa vitoriosa e pegar a bandeira do Brasil e o mundo inteiro vê. Se era de caso pensado ou não faço a menor ideia. Pode ser até que seja, mas tudo bem. Mas para minha época, adolescente, ou fim de adolescência, início de fase adulta, o cara pegar a bandeirona do Brasil e empunhar para o mundo ver, eu me senti representado. Dá licença? Todo mundo, né? É da mesma forma que eu cruzei a linha de chegada com 29 horas e 49, não foi com 15 horas. Mas a bandeira estava comigo, cara. E acho que, como tu falou, cara, não tem, é bem isso, é aquele tesão de, cara, eu sou quem sou porque eu sou daqui. Primeiro por mim, que é importantíssimo, e segundo pelos que me cercam. Exatamente. Entendeu?
Eu acho. Tem uns pontos, né? Tem umas fases, como falou, do voleibol, aí teve essa seleção do vôlei, tanto a masculina quanto a feminina, que eram incríveis, né? Ainda são tal. É, inclusive, uma das pessoas que eu adoraria ter aqui, tanto o Bernardinho quanto Um dia você vai ter, não tem a menor acho que dúvida. porra, Vai chegar nos são, caras. são caras que, tipo, têm uma visão realmente de performance, de uma altura que, cara, sensacional. Mas tipo, o Guga em Floripa, com Claro, o Guga é tênis. Floripa. Então, tipo, O Guga ganhou um livro meu. tem essas pessoas aí, cara, são caras que realmente, tipo, acabam conseguindo tirar o futebol um pouquinho de evidência e ser um Isso. protagonista dos sonhos, né? Como você tem a sua. A importância dos caras é tão grande do voleibol, vou te contar uma passagem. Quem é dessa época vai lembrar. Mas pode até emendar já com relação, porque também tem o projeto com o vôlei. E como tu falou, porra, tem uma galera envolvida nisso. Eu queria que falasse um pouquinho sobre esse projeto também. Vou te falar, assim, eu tinha acabado de ser promovido a diretor comercial no Grupo Amit. Primeira reunião convocatória, eu marquei umas 9h30 da manhã. E aí, que é um horário bom para comercial, né? 9h30 tá bom. Não é tão tarde, não é tão cedo, tá tudo certo. E aí, na mesma época, eu estava lendo o livro do Bernardinho, Suor ao Ouro, Rumo ao Ouro. Me fugiu agora o nome do livro, mas eu lembro bem que eu tinha acabado de ler. Entrei na reunião 9, neurótico horário, 9h25 dentro da sala, ninguém, nenhuma alma viva. 9h30 chegou o primeiro, 9h35 chegou mais meia dúzia de 3, e eu quieto, em silêncio. Foi chegando. Aí o último entrou na sala 10h10, 10h12. E aquele silêncio, né? Porque como eu estava em silêncio e não começava a reunião, começou a ficar um silêncio meio que sepulcral. Aí eu dei falei, vamos tirar a turma da zona de conforto, porque precisamos mudar aqui o mindset da turma. Aí eu disse o seguinte, falei, se para uma reunião convocatória com um novo head da área, vocês têm esse tipo de atitude, eu fico imaginando com outros atores da nossa cadeia de valor. A reunião está encerrada. E acabei a reunião. Silêncio, todo mundo saiu, tudo. E no livro do Bernardinho tem uma passagem que ele diz o seguinte, os atletas começavam a treinar às 8h. E se alguém atrasasse, o treino seria adiantado. E em um desses treinos, não sei se foi o Giba, acho que foi o Giba, conheço o Giba inclusive, virou amigo depois, ele atrasou para um dos treinos. O treino que era às 8h passou a ser às 7h. E os caras ficam loucos, né? Porque é 1 hora menos para dormir, 1 hora menos para tomar café, uma loucura. Aí eu falei, não tem dúvida, vou pegar um insight do Bernardinho aqui, um insight do livro do Bernardo. Aí trouxe a reunião das 9h30 para as 8h30. Dali a 20 dias. Marquei reunião, 8h25, entro na sala. Pronto, pomposo. Todos na sala. Absolutamente todos na sala. Aí que a gente acabou fazendo? A gente fez uma jornada de 1 ano, passando a ler livros e artigos de marketing, de mercado, de gestão, e passamos a ter o nosso momento na área comercial de compartilhamento de aprendizados, de ida para palco, e de leitura, e de apresentação numa segunda língua e tudo mais. E até hoje muita gente não esquece dessa passagem. Isso é legal pra cacete. De onde veio? Veio do vôlei. E o vôlei me ensinou muito esse lance. Eu, quando fui convidado para jogar vôlei, eu era peladeiro. O meu primeiro técnico, que era o Fábio, se você assistiu Mentoráveis, me manda uma mensagem, estou com saudades de você, nunca mais te vi. Fábio de Minas Gerais. Ele olhou para mim, molecão, pirulão, moleque fraco, invisível, né? 1,90 m de altura. Falou assim, você não quer participar do nosso projeto, aprender a jogar vôlei? E ali eu fui. E, cara, olha como ele foi um anjo na minha vida, bem tocado nesse assunto. Eu, para ser aceito pelos amigos, né, minha mãe tem uma casa na pracinha na Coab,
Os amigos todos fumavam. Cigarro. Eu comecei a comprar cigarro, dá para cigarro para os outros meninos, comecei a tentar aprender a fumar. O fato foi que eu fumei 3 anos, e aí, o que ele fez para mudar a minha chave? Ele pegou e falou assim, eu era titular absoluto do time de vôlei, Sim. eu era oposto, ele pegou e me colocou na reserva. Bem feitinho. Aí sabe o que ele fez? Aquele meu? Quero um, aceito. Quer um? Quero. Não pega o meu. Vai lá. Sem nada. Sim. E aí o que ele fez? Olha que louco. Ele me colocou no banco. Aí eu falei, caramba, meu. E o jogador de vôlei, quando vai pro banco, fica pé da vida. Eu falei assim, porra, Fábio, como é que você me colocou no banco? Eu tô performando. Ele falou, não, cara. Depois que você começou a fumar, seu rendimento caiu. Eu não posso te colocar como titular. Fulano de tal tá melhor que você. Oh, porra. Você sabe qual é o caminho para você voltar a ser titular. Cara, eu fui para casa tão bravo. E aquele negócio já tava me dando gastrite, me incomodando. Eu lembro. Mas o legal nele aí é que realmente tipo, ele não simplesmente botou. Anjo. Ele botou e falou o porquê que ele fez. É isso. Ele te deu provas. Não. Anjo, ele me deu evidências. Não, se você tava ou não. Ele me deu evidências. Aí. Cheguei em casa, triste. Minha mãe falou: mas você tá triste? Eu falei: perdi minha posição titular, tal, não sei o quê. Por quê? Porque o cara falou o Fábio falou que eu tô fumando e eu perdi performance e tudo mais. Minha mãe ficou feliz da vida quando viu isso, né? Abaixei, não é mole não. Aí, eu lembro que no outro dia eu comprei 30 balas de hortelã, chupei 24. Toda vez que me dava vontade de fumar, eu ia lá chupar uma. Fiquei com a língua verde em casa, com uma puta dor no estômago. E uma coisa foi puxando gatilho pra outra. Assim, toda vez que eu tinha um momento de tristeza, um momento que me tirava do sério, me dava vontade de fumar. Eu falei, não, mas você não fumou daquela vez, por que você vai fumar agora? Se você não fumou daquela vez, você vai fumar agora. Você vai fumar agora. Até o vício sair de mim. Aí eu parei de fumar. Então eu fumei dos 14 aos 17, nunca mais fumei. E aí, o Fábio, quando ele viu que eu tinha parado de fumar, e eu realmente estava performando relativamente bem, ele me botou a titular. Então, assim, ele pegou um conjunto de adolescentes, resumo da história, junto com os amigos dele que eram adultos, que jogavam no time adulto, e a gente treinava no quartel de Barueri, quadra descoberta de cimento. Boa. A gente treinava todo sábado e todo domingo. Eu levava a marmita, junto com mais 2 amigos, Sandro e Edinho, com certeza vão nos assistir aqui. E a gente treinava com o adulto à tarde. E aí a gente forjou uma amizade linda. Então, assim, um projeto que eles criaram na época que forjou amizade, deixava a gente longe dos perigos da rua, da adolescência, principalmente numa cidade dormitório. E quando foi agora, essa geração lá de trás começou um projeto parecido na Coab de Carapicuíba. Aí eu falei, galera, pelo amor de Deus, a gente tem que participar disso. A gente tem Mas a mesma galera? Uma galera da mesma época, da mesma idade, eles são mais velhos do que a gente, eram os nossos ídolos na época, né? Que jogavam super bem. E eles começaram a liderar esse projeto. E aí, Rob, eu fui lá esse final de semana. Cara, 90 crianças, entre 12 e 17 anos. Todo mundo com o olho brilhando, todo mundo uniformizado, todo mundo querendo um futuro melhor. E aí a gente pensa ali, se a gente formar cidadãos, se a gente fazer com que essas crianças fiquem longe das drogas, longe de coisas que não prestam, com esse projeto, cara, a gente está abençoado. Vai ser, no mínimo, eu acho isso incrível, porque é no mínimo uma opção de escolha que ele não teria, não é? Isso. Então, tipo, se tu não tem escolha, tu vai para aquilo que te apresenta e o que te apresenta normalmente não é bom. Aí quando eu contei a história minha lá do coisa, cara, os caras ficaram loucos. Obrigado. As crianças olharam para mim, tio, você jogou vôlei aqui? Eu falei, joguei. Eu morava aqui na pracinha. Tio, você conhece fulano? Conheço. Tio, você correu uma outra maratona mesmo? Corri. Legal, né? Aí você olha assim e fala assim, cara, eu tô ali
Olha que louco, hein? Talvez eles nem entendam isso, ou talvez os poucos mais velhos entendam. Nós ali, né, os anciões, né, e em especial a minha pessoa, eles olham para mim e falam assim, cara, esse cara há anos atrás estava aqui como a gente. Era um garoto como nós aqui. E tá onde está, com estudo, com apoio da família, com esporte principalmente. Eu também posso. Lembra do Herói Anônimo? Eu ia falar agora, tipo, cara... Eu não conheço os 90, né, de maneira mais próxima, mas eles me olharam ali. E quando eu ouvi uma palestra, eu lembro bem, eu tinha 14 para 15 anos, eu nunca coloquei uma droga na minha boca. Nada, absolutamente. Eu sou o maior Careta. careta da vida. Quando eu vi uma palestra do Coronel Edson Ferrarini para os alunos de vários colégios públicos lá de Carapicuíba, ele falando dos perigos de droga A, droga B, droga C, droga D, aquilo entrou na minha mente de tal jeito, mais com a minha mãe também, né? Minha mãe era muito, muito em cima da gente, minha e meu irmão, que eu fiquei mais com medo do que curioso, Sim. sabe? E aí o esporte veio e blindou tudo isso. Eu falei, eu só tenho tempo para treinar, trabalhar e estudar. O resto do tempo eu preciso dormir para descansar. Poxa vida. Então a vida é um pouco disso aí. E, cara, e é bem isso. Os heróis sem capa que o mundo precisa, É isso aí. que a gente, às vezes, encontra pelo caminho. Isso é legal pra caramba. E eu tenho orgulho poder estar te recebendo Nossa, aqui. orgulho, fica mais orgulho, orgulhoso orgulho, ainda, cara. orgulho É muito bacana a gente poder... isso aqui, eu falo assim, o Mentoráveis a gente faz, ele é construído para que a gente leve uma pílula de mentoria semanal para as pessoas. Sim. Mas, porra, velho, Mas tem muita coisa. quem aprende sou eu. Quem tá ouvindo tem muita coisa. Mas eu digo, mas quem recebe isso em primeira mão sou eu, e eu me sinto muito grato por poder estar aqui fazendo isso. Prazer. E cada episódio que eu rodo aqui com os meninos, tal, que a gente recebe alguém aqui, sabe, quando você falou, terminou a maratona, e porra, caralho, é a mesma coisa, cara. Isso aí. Sabe, tipo, pô, tô fazendo certo. Acho que é isso mesmo, tá ligado? Estamos no caminho. Tô no caminho. Cara, é isso aí mesmo, cara. É isso aqui é isso que tava faltando. Entendeu? Show de bola. Porque eu falei, pô, também tinha empreendo desde moleque, trabalhava com meu pai, falei com meu pai hoje, trabalhava com meu pai e tal, larguei tudo lá em Santa Catarina, família, amigo, todo mundo vim pra cá, Corajoso, né? sozinho, 17 anos atrás, sem saber o que ia fazer. Falou do Giba, quando eu cheguei em São Paulo, eu fiz muita figuração. Tá. Figuração de comercial mesmo, Sim. né? Porque eu não tinha o que fazer, eu vim pra cá, cara, vim pra São Cara, com Paulo. coragem, né? Eu até já contei essa história uma vez, quando eu cheguei aqui, tinha uma... eu morei numa pensão, e pensão mesmo, e aí quando eu passei na frente nem tem mais prédiozinho lá na Brigadeiro Luiz Antônio, tinha uma plaquinha lá de papel sulfite escrito: aluga-se quartos para rapazes de fino trato. Essa era a frase, eu lembro até hoje, cara, juro por Deus. Eu falei, cara, é aqui mesmo, é comigo. Mas porra, tinha 12 pessoas, tinha um banheiro, uma cozinha, as panelas velhas, tudo torta, cama, cabia mal uma cama de solteiro e tal. E, porra, e foi ali que, tipo, aí vem o lance das escolhas. Mas tá você valoriza, né? Você valoriza onde você tá. hoje. todo mundo tem a sua história, né, velho? Então, tipo, tem o lance das escolhas. Pô, eu vim pra São Paulo, sozinho. São Paulo é do caralho. Eu amo São Paulo. Mas São Paulo tem muito a oferecer, tanto pro bom, como muito mais pro ruim também. Então, tipo, tu olhar ali e dizer, tipo, não, isso eu quero pra mim, não, isso aqui eu não quero pra mim. E fazer essas escolhas, e depois de 17 anos eu estar aqui sentado com essa fera ali, então, porque alguma coisa de certo eu fiz, alguma escolha certa Sem dúvida. eu pesquei no meio do caminho. Então, é aquilo que a jornada é importante, né? Se tem algum recado que eu sempre deixo, cara, olha pra trás, não muito pra trás, pra amanhã, pra hoje, pra daqui 10 minutos antes, e ver, tipo, o que tu fez ali nesse tempo, o que essa jornada que tu tá construindo, tem orgulho dela ou não tem orgulho dela? Se não tem orgulho, começa a fazer alguma coisa diferente. Não é? Né? É isso mesmo. Dá tempo de se orgulhar. Então, é bacana pra caramba poder te receber aqui, poder bater isso, pra poder ouvir essas histórias. E o que me faz pensar também, cara, tipo assim, o maluco tem uma cabeça fora de série, porque esse mindset, essa força, né?
não é para qualquer um também. Isso tem que ter, né, cara? Tipo, o cara chega e diz, não é para ti, não, vai para mim, né? O cara sempre entender como um desafio e fazer o desafio, tipo, levar mais longe. Não, porra, eu vou fazer, não, eu consigo, né? Poder suportar, cara, deve ser Sim. para trabalhar, para ir para uma festa. Falei que eu moro em Interlagos, moro perto do autódromo, tá rolando agora ali o Detal, né? Eu vejo os caras ali passando, já é difícil na festa. Imagina passar um dia inteiro correndo, cara, se exercitando, né? O quanto desgastante é isso. Então, realmente é motivo, porra, de orgulho para você e pra gente de você ser brasileiro e estar aqui representando, levando a nossa bandeira longe, né? E pros empreendedores saber que, porra, esse cara também empreende, né? Então, tipo, é legal pra caramba. Acho que, cara, já estamos aqui, já quanto tempo, Jota? Sei lá. Como o homem disse, o homem tem a agenda ocupada, a gente vai ter mais papo, não tenho dúvida nenhuma, se me permitir, lá na frente a gente vai poder conversar de novo, tem muita história pra gente contar aí. Coisa boa. Agradeço por ter vindo. Prazer. Brigadão. Queria que tu falasse, mas pra gente fechar aqui, o que é o sucesso pra você? Sucesso para mim, boa pergunta. Acho que você olhar para sua história e essa história te trazer um sorriso no rosto. Boa. Faz todo sentido, né? O meu sorriso, parte da minha história, de novo, minha filha, quando chega em casa, minha família, eu olho pra ela e falo, tô indo pelo caminho. É isso. Espero não perder parte do caminho, mas é isso. E pros nossos empreendedores, o que tu diz pra eles aí? Não desiste. Vai, velho, vai que dá. Sejam protagonistas dos seus sonhos. Não desistam. Deem acabativa para suas iniciativas. E procurem sempre fazer o seu melhor. Por mais clichê que seja isso, mas é a pura realidade. Tem muito empreendedor fazendo sucesso porque relativamente suou grosso para conquistar. Sucesso é uma soma de tempo. Sem dúvida. E esforço. Então, sempre lá no finalzinho é recompensado, não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho cada vez mais entendido isso melhor. Para quem quer te encontrar nas tuas redes sociais, acompanhar essa tua trajetória, a tua história, ou, mais uma vez, quiser patrocinar o nosso caro amigo aqui, nunca é demais, né? Como é que faz para te encontrar? @Cicão Barreto, Cícero Barreto. Tá. No Instagram, é o mesmo no LinkedIn. São as duas redes principais e o site também está no meu Instagram. Lá você encontra as minhas viagens por esse mundão aí de corridas e mundo executivo. E os projetos, o vôlei e o... O projeto é o Vôlei na Quebrada, no Instagram. Projeto lindo. Eu sou suspeito para falar. E o Desafio Aquecer nas Ruas. O Desafio Aquecer nas Ruas é um outro projeto maravilhoso que leva amor às pessoas que estão em situação de rua na cidade de São Paulo, olhando para o esporte, olhando para o entretenimento, olhando para a nutrição. É fantástico. Maravilha. E eu, mais uma vez, vou agradecer não só ao Cicão, mas para quem nos acompanhou até aqui, obrigado. Continue nos acompanhando. E aproveitar para falar mais uma vez, se não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho ali para poder continuar recebendo as nossas novidades, que tem muita novidade chegando, muita novidade que a gente nem sabe que vai chegar, mas vai chegar aí pela frente. A gente começou a fazer também um desenvolvimento aqui com relação ao nosso ecossistema, entender o nosso negócio, o que a gente está construindo. Então, muito provavelmente, bem em breve, a gente vai estar expandindo para algumas áreas diferentes, trazendo novidade nesse sentido de empreender, porque é isso. O empreendedorismo te traz oportunidades diariamente, se você estiver disposto a enxergar para elas, né? Então se inscreve no canal, deixa o sininho, deixa o comentário, deixa o like, que é importante pra caramba, para que a gente saiba que a gente está conseguindo impactar as pessoas da forma que a gente havia imaginado. Compartilha com seus amigos, com suas amigas,
Se não é amigo, compartilha também, porque tem que compartilhar com todo mundo. Não perde a oportunidade. Vamos levar essa esperança. Pô, o Sidão tá aqui, se você ficou até aqui, você ouviu a história dele, viu que vale a pena, tá conosco. Vamos embora. Eu sou o Robson, né? Então o meu Instagram é rob_tomás. Vai lá, segue o meu perfil também, que também vai ter coisa nova. A gente falou de desafio, falei contigo aqui há pouco, né? Uma das coisas ali que eu tenho na minha vida é, cara, eu tenho recebido a galera aqui e cada vez fica claro também que, porra, o sucesso, o empreender não é só business, não é só negócio, a gente tem outros pilares. Sem dúvida. Que você não consegue alcançar uma alta performance, não consegue alcançar um lugar de destaque, se esses outros pilares também não estiverem alinhados construídos, né? e bem construídos. Que é saúde, família, né? Cabeça, existencial. Então eu estou com um projetinho aí com relação à minha saúde. Depois eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso também. Um desafio pessoal. Para mostrar que é possível, né? Tá aqui a inspiração, acabou de me inspirar mais ainda. Se envolver corrida, conta comigo. Acabou de me inspirar mais ainda, certamente vou envolver. A gente vai bater um papo sobre isso. Muito obrigado por quem esteve até aqui. Semana que vem tem mais um Mentoráveis. Não percam, vem junto e obrigado e tchau. Obrigado, Valeu, querido.